Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e tal como muitas coisas na vida, nomeadamente o PS nas sondagens que perdeu 60 deputados, a vida dá voltas, nomeadamente António Costa. António Costa, isto não é nenhuma piada sobre a sua estatura circunferencial, muito pelo contrário, é mesmo sobre a questão do próprio Ministério Público que no dia de hoje foi noticiado que eventualmente poderá ter acontecido alegadamente uma espécie de troca de nomes e confundiram-se entre os diferentes Antónios Costas, no sentido em que António Costa e Silva é Ministro da Economia e António Costa é Primeiro-Ministro. E, portanto, as escutas talvez tenham sido trocadas. Mas já lá vamos por partes, ok? E vamos perceber como é que isto, na verdade, não é propriamente uma inocência do Primeiro-Ministro. Vamos então ouvir. Em causa está uma escuta de 31 de agosto de 2022, em que Afonso Salema pede a Lacerda Machado que ajude no processo de alteração. Já agora, só uma à parte, Lacerda Machado, segundo as últimas notícias, se eu não estou em erro, já foi requerido pelo próprio tribunal que o mesmo ficasse em prisão preventiva. Portanto, as coisas, em termos de inocência, não sei até que ponto é que são verídicas nesse aspecto. Dos códigos de atividade económica para os data centers. O consultor da Start Campus diz que vai interceder junto do governo. Está bem, eu vou decifrar essa, se é economia ou finanças. Vou começar por aí e depois logo lembro como tomamos a iniciativa de suscitar e sugerir. Se for finanças, eu falo logo com o Medina ou com o António Mendes, que é o secretário de Estado. Se for economia, arranjo maneira depois de chegar ao próprio António Costa. Ou seja, não sei se estão a perceber, o Ministro da Economia, para quem não sabe, chama-se António Costa e Silva. E, portanto, o argumento que está aqui a ser dito é que nas escutas é dito António Costa e Silva, embora na transcrição escrita só esteja António Costa, faltando o I Silva. Mas, alegadamente, houve-se o I Silva na audição. Qual é aqui o ponto importante? É que das 20 escutas onde o Primeiro-Ministro António Costa, o António Costa Primeiro-Ministro, está inserido, essas 20 escutas são razões suficientes para que o mesmo António Costa seja suspeito neste mesmo caso de corrupção passiva e ativa. Ou seja, o facto desta escuta individual ter este pormenor de direção ao António Costa e Silva, Ministro da Economia, e não ao António Costa, Primeiro-Ministro, nada invalida as outras 20 e tal escutas a que o Primeiro-Ministro é suspeito de corrupção passiva e corrupção ativa. Portanto, nada invalida. O que é que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi uma manobra brutal da máquina de comunicação e propaganda nacional que o Partido Socialista tem, que começou ontem à noite, com aquela conferência de imprensa, eu ia dizer miserável, mas na verdade é maravilhosa para aquilo que é a propaganda política no sentido cleptocrático do país. Porque António Costa faz uma conferência de imprensa completamente encomendada, com perguntas encomendadas, para se fazer de vítima. Tanto que a primeira pergunta que os jornalistas fazem ao Primeiro-Ministro é: Senhor Primeiro-Ministro, trouxe a sua mulher. Porquê? Eu acho isto inadmissível. O Sr. Primeiro-Ministro marca uma conferência de imprensa para se vitimizar, para fazer isto, para fazer aquilo, dizer que esteve sempre a par do investimento com a maior carga fiscal de sempre e depois, no final do dia, a primeira pergunta é sobre a mulher que estava lá para lhe dar carinho. Não faz sentido absolutamente nenhum. Não faz. E mais, a conferência de imprensa deveria ter sido sobre o Galamba e sobre a situação de vários ministros, até do próprio Duarte Cordeiro, e a primeira pergunta sobre João Galamba e Duarte Cordeiro foi para aí à quinta ou à sexta pergunta. Não sei se têm noção disto. Entretanto, no dia a seguir, ou seja, hoje, aparece na comunicação social que António Costa, coitadinho, depois de se ter feito de vítima e tal, estou muito triste e não tenho amigos, coitado do primeiro, não tem amigos, aparece, coitado, foi confundido numa escuta. O que nada invalida que nas outras 20 escutas, ou 20 e tal escutas, ele ainda seja indiciado como suspeito no caso de corrupção. Portanto, a máquina de propaganda do Partido Socialista funciona de uma forma completamente, eu queria dizer miserável, mas na verdade eles são miseráveis, mas funcionam muito bem em termos de propaganda política. Esse é o problema. E há pessoas que papam isto, não sei se têm noção. Mas afinal era a António Costa Silva, Ministro da Economia, que os arguidos se referiam. Na gravação ouvia-se o último apelido do Ministro, Silva. Na transcrição apenas constavam os nomes: António Costa. Ou seja, isto agora vai ser capitalizado pela máquina de propaganda do PS, do género, com a carinha deste artista que estão a ver no ecrã. Estão a ver? Coitado do Primeiro-Ministro, que além de não ter amigos, ainda o quiseram tramar. Bolas, não é? Portanto, o chefe de gabinete dele, enfim, tem 80 mil euros no escritório em garrafas de vinho. É que eu não sei se vocês têm noção. Se forem parados pela polícia no meio do trânsito,
um check-up normal, documentos, tudo bem, não sei o quê. Se vocês porventura tiverem 3.000 euros em cash no banco do lado, a polícia vai perguntar, então mas porquê é que tem 3.000 euros em dinheiro? Agora, se vocês tiverem 80.000 euros e forem chefe de gabinetes do Primeiro-Ministro e meterem os 80.000 euros em garrafas de vinho, aí perfeitamente normal. Perfeitamente normal. Não importa o que é que vocês fazem. Em Portugal importa o que é que vocês são. Porque se forem amigos da classe política do Partido Socialista, aí não vos acontece absolutamente nada. Foi, aliás, o Dr. Diogo Lacerda Machado que deu sinal ao Ministério Público de que havia, efetivamente, esse lapso, o que o Ministério Público reconheceu. Na escuta ouve-se António Costa Silva. António Costa Silva. Eu vou repetir. António Considera este Costa lapso Silva grave numa investigação como esta? Eu não sei o que ele vai responder, mas o erro... Vamos a ver. Em primeiro lugar, isto nada invalida que António Costa continue como suspeito porque há as outras 20 e tal escutas onde o mesmo tem declarações duvidosas. Estou a ser simpático. Agora, não deixa de ser um erro algo grave porque estamos a falar do Primeiro-Ministro, estamos a falar do Ministro das Infraestruturas, estamos a falar do Ministro do Ambiente, estamos a falar de autarcas, de grandes empresários e estamos também a falar do Ministro da Economia. Portanto, a mim parece-me algo grave em termos de um erro por parte do Ministério Público. Contudo, nada invalida que o Ministério Público continue a ter as razões pelas quais colocou António Costa como suspeito dentro dos meandros da Justiça. Portanto, é um erro grave, a meu ver, mas nada invalida que António Costa deixe de ser suspeito, porque continua a ser por todas as outras escutas que ainda estão a decorrer em termos de análise. Sabe, os lapsos, quando são involuntários, não têm, obviamente, gravidade nenhuma sob o ponto de vista subjetivo, têm apenas gravidade sob o ponto de vista objetivo. Se for intencional, não. Eu não faço essa injúria ao Ministério Público. O erro em que se pode... Assim, não sei se foi propositado ou não. Não me cabe a mim dizer, acredito que tenha sido... Vamos partir do bom senso, não é? Que foi uma distração a nível laboral, mas não deixa de ser um erro grave do ponto de vista objetivo, obviamente, não é? Porque estamos a falar do Primeiro-Ministro, estamos a falar do Ministério Público, porque já no caso de José Sócrates, o Ministério Público teve algumas falhas graves, a meu ver. E eu não quero ser este quase anarcocapitalista, mas eu olho para o Ministério Público e por algumas das prestações que já tiveram e alguns erros graves na história recente, o caso de José Sócrates, agora com António Costa, daqui nada, temos é que pedir a privatização do Ministério Público, não é isto? Quase em tom de gozo, mas é verdade. Também se falaria do Primeiro-Ministro, mas... o nome do António Costa com Costa Silva. É a vida. Mas seria a única ligação direta, a única vez em que Lacerda Machado falaria diretamente de António Costa. Exatamente. Que há conhecimento agora. Do que está aqui assim na indiciação, sim. Apesar do lapso, há mais escutas onde o Primeiro-Ministro é referido, nomeadamente no inquérito que decorre no Supremo Tribunal de Justiça, onde apenas António Costa é visado. Ou seja, chegámos à parte fulcral. Reparem bem, e isto só aparece no final da peça jornalística. Portanto, a peça toda, ainda há aqui mais um espaço de comentário da CNN que eu vou colocar a seguir, mas a peça toda é sobre aquela única escuta onde há este lapso a nível de identificação de personalidade. No final da peça aparece aquilo que eu estou a dizer desde o início. Atenção que nada invalida, porque António Costa tem mais 20 e tal escutas onde é suspeito de corrupção ativa e corrupção passiva. Peço desculpa, o engano. Portanto, nada invalida. Só que isto só aparece em 5 segundos do final da peça jornalística. Enfim, vamos continuar. De que forma este lapso do Ministério Público favorece António Costa? Desde logo, António Costa e, presumo eu, os restantes arguidos vão capitalizar este erro e vão colocar em causa não apenas esta escuta em concreto, mas provavelmente todas as outras escutas e todo o processo que está neste momento sob investigação. Exatamente. Ou seja, por muito mais que seja apenas aquela escuta que tem aquele lapso por parte do Ministério Público, na confusão das pessoas, o que agora vai acontecer com a máquina partidária de comunicação do PS é capitalizar esta pequena falha em uma escuta e alargá-la para que a opinião pública tenha a compreensão de que o Ministério Público enganou-se em todas as escutas e coitadinho do Primeiro-Ministro que não tem amigos e além de não ter amigos tem a justiça toda contra ele e isto é uma cabala e calúnias montadas contra o próprio. Portanto, este vai ser o plano do PS e a ver se conseguem safar para conseguir ganhar as próximas eleições. Isto vai ser capitalizado a esteroides, não tenho a menor dúvida disso. Mas passa também uma percepção pública sobre a competência, a maior ou menor competência do próprio Ministério Público. Exato, porque, repara, em qualquer investigação judicial, obviamente espera-se que a Justiça
faça bem o seu trabalho. E quando digo faça bem o seu trabalho, não é que não cometa erros. Toda a gente comete erros. A justiça é feita por homens e mulheres. Verdade, mas este aqui é um erro grave. Aliás, eu creio que era o advogado do próprio Lacerda Machado estava a dizer, não é? Sem querer dar muita parte de puxar a brasa à sua sardinha, mas efetivamente tinha razão, no sentido em que, mesmo que não tenha sido propositado, do ponto de vista objetivo na matéria e prático, é um erro grave. É um erro grave. Mas é, sobretudo, que seja profissional. Ora, este erro que passa claramente a ideia de amadorismo na forma como as coisas são feitas. Quer dizer, António Costa e António Costa Silva são dois membros do mesmo governo, toda a gente sabe isso. Na escuta em concreto fala-se da economia, do Ministro da Economia, e portanto... Sim, e nessa escuta a verdade é que era o melhor amigo do Primeiro-Ministro. Portanto, se o melhor amigo do Primeiro-Ministro quisesse falar com o Primeiro-Ministro, ele tinha o próprio número dele. Portanto, aqui... é a questão do amadorismo, não é? E efetivamente é verdade. Isto termina aqui agora, acho eu. Não, fazer esta confusão passa obviamente um ar de amadorismo. Mas é verdade, é verdade. Infelizmente é isso. Mesmo que nas outras 20 e tal escutas permaneça a suspeita de corrupção por parte do Primeiro-Ministro. Mas isto vai ser capitalizado ao máximo, não tenham a menor dúvida. Malta, ficamos por aqui. Já agora lancei novas sweats, novas t-shirts da merch. Basta ir a cultivem-se.pt. Temos uma t-shirt a dizer Ventura 2024, sweats a dizer Ventura 2024, a sweat Português de Bem, t-shirt a dizer Deus, Pátria, Família, muita coisa nova, ok? Cultivem-se.pt, o link vai estar na descrição, é o primeiro link da descrição, também no comentário afixado. Podem também seguir-me nas redes sociais, aqui no Instagram, no Twitter e também no meu novo canal de WhatsApp, o link também vai estar na descrição e no comentário afixado. E é tudo por hoje, meus caros amigos. Metam like, subscrevam e partilhem. Subscrevam, que é bastante importante, e o like também. Partilhem com quem conhecem, e até com o António Costa, se ele vir isto. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.